Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra. E a palavra que eu deixei hoje está no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 40. Vamos para a palavra? Gente, o capítulo 11 do Evangelho de João, ele fala sobre a morte de Lázaro. Eu vou aqui falar de forma mais resumida, porque muitos conhecem sobre a morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. Ele e suas irmãs, Maria e Marta. A mesma Maria que derramou perfumes aos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Seria a mesma Maria que está relatada aqui na Bíblia. Mas Lázaro se encontra doente. E Marta manda um recado para Jesus, que não estava na mesma cidade que eles, que não estava em Betânia, onde eles residiam. E quando Jesus recebe essa notícia, ele atende ao pedido de Marta, por ouvir que ele está doente, mas não vai imediato ao pedido que ela pediu na mesma hora. Não. Jesus ainda deixa passar alguns dias, ele escuta atentamente o que ela falou e continua a fazer a obra onde ele estava, juntamente com os discípulos. Então, passando 2 dias ou mais, ele pega e fala: vamos voltar a Betânia. Agora sim é chegado o momento. Mas antes disso, ele fala em parábolas para os discípulos que Lázaro estava dormindo, que Lázaro já estava morto antes de chegar lá. E o discípulo não entende, eles ficam a pensar, ele está falando que ele está dormindo de forma natural, normal. Mas que quando Jesus vê que ele não conseguiram entender que ele estava falando que ele já estava morto, que para Jesus ele dormia, ele então falou de forma mais explícita. Tanto é que no versículo 11 a gente vê isso que fala: Jesus disse isso, depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo, eu vou lá despertar ele do sono. Mas Jesus queria dizer que Lázaro estava morto. No 13 fala isso. Porém, eles pensavam que ele estava falando num sono natural. E ele pega e Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Eu vou falar de uma forma que vocês entendam agora. Lázaro morreu. Ele morre. Ele está morto. Mas estou alegre por não estar lá com ele no momento que aconteceu. Era isso que Jesus queria falar. Eu estou alegre porque eu estou aqui e ele está morto lá. Pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Sabe, Jesus sabia que por que tinha preparado para mostrar ali a grandeza dele diante de todos, era necessário que ele estivesse longe, para que pudesse manifestar a fé deles de uma forma extraordinária, jamais vista. Porque na mente deles, eles achavam que se Jesus chegasse naquele momento que Lázaro ainda estava ali, vivo, enfermo, tudo ia ser sarado. Ele não ia passar pela morte, porque Jesus não ia permitir ele passar. Mas o Senhor sabia que era necessário aquele acontecimento para que pudesse haver um despertamento. Que Jesus pode todas as coisas, ainda que não tenha vida física, ele ainda faz ressuscitar. E ele precisava mostrar aquilo para eles. E como é que poderia manifestar a glória dele ali? E eles acreditarem. Se não fosse um milagre daquele acontecer.
Então, eles pegam, vão para lá, e quando Jesus fala que vai ter que voltar para lá, eles pegam e falam: mestre, mas tão pouco tempo nós estávamos lá e eles queriam matar você a pedrada, você lembra, Deus? Senhor, quer voltar lá? O povo de Jerusalém, esse tempo estava querendo apedrejar você e você vai querer voltar lá. E para ir para Betânia nós vamos ter que passar, porque a distância de Betânia para Jerusalém era mais ou menos uns 3 quilômetros, era muito próximo. Então eles falavam assim: você vai querer voltar tudo de novo e passar por isso? Mesmo sabendo que você pode ser apedrejado? Mas era necessário que se cumprisse a palavra, e Deus sabia que naquele momento que ele estaria ali para morrer. Mas sim para mostrar que estava morto, ele tinha o poder de ressuscitar. E quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, sepultado ali, enterrado já. E Betânia ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Maria e Marta para as consolarem por causa da morte do irmão, né? Elas estavam ali desoladas. E quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela foi ao encontro dele. E quando ela foi ao encontro de Jesus, porque era notório quando Jesus chegava. Era notório para todos quando a presença de Jesus estava. As pessoas saíam da onde elas estavam, elas iam ao encontro dele. Aonde Jesus chegava, era notória a presença dele, porque a multidão toda acompanhava. Então aqui ela já sabia, ela foi ao encontro de Jesus. E quando ela foi ao encontro de Jesus, se encontrar com ele, quando ele estava chegando ali na cidade de Betânia, porém, Maria ficou sentada em casa, enquanto a sua irmã foi ao encontro dele. Então Marta disse: Jesus, ela foi exclamando para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão jamais teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Aí Marta respondeu: vai ressuscitar no último dia, Senhor, eu sei. E Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nossa, que lindo. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Terá vida eterna. É isso que ele quer falar, né? Você acredita nisso? Ele já perguntou para ela: você acredita nisso? Que eu tenho poder? Que eu tenho poder de ressuscitar o que está morto? Ele foi logo perguntando isso para ela. Ela disse: sim, Senhor. Presta bem atenção. Aqui ele já estava falando antes do acontecimento, no 25, 27. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus, pois ele não tinha chegado no povoado e ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas estavam na casa com Maria, consolando-a, e viram que ela levantou e saiu depressa. E foram atrás dela quando viram isso, né? Porque pensaram assim: nossa, ela saiu correndo depressa e a gente veio aqui para consolar. Provavelmente ela deve ir no túmulo do irmão para chorar. Ela está angustiada e a gente vai ter que ir atrás dela. Vamos atrás dela. E foram atrás dela, pois pensavam que elas estavam num túmulo chorando por ali. Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e logo que a viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui o meu irmão, não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também, e ele ficou muito comovido e aflito. E perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Venha, Senhor, responderam. E Jesus chorou. É um versículo pequeno da Bíblia. Jesus chorou aqui. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro.
Mas algumas também disseram: ele curou cego. Não foi? Ele curou cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse, já que ele poderia curar os enfermos, fazer o coxo andar, fazer o cego enxergar? Jesus ficou outra vez muito comovido. E ele foi ao túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Uma pedra bem colocada na entrada é aquela gruta que ficava ali, que eles enterravam as pessoas que morriam, né? Colocavam aquela pedra que ela rolava para um lado para o outro, porque era muito pesada, não tinha como ser carregada, então ela rolava para abrir ou fechar. E ali, quando ele estava ali, a pedra estava colocada, ele ordenou: tirem a pedra. Jesus viu ali onde Lázaro estava enterrado e falou assim: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado, Senhor. 4 dias, já está em fase de decomposição, não tá cheirando bem, Senhor. Aí o 40, que foi o que eu compartilhei hoje com vocês. Jesus virou para ela e falou assim: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Nossa, que maravilha! Então tire a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois disso ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os pés e as mãos estavam enfaixados com tiras de pano e seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: desenrole a faixa, deixe que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que havia feito. Amém? Eu quero compartilhar com vocês aqui essa palavra. Aqui, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, porque ele tem o poder para dar vida. Mas aqui, quando ele ressuscitou Lázaro, antes disso, ele já tinha falado com Maria, logo lá, com Marta, lá no começo, no 26, no 27, quando eu falei para vocês, prestem atenção que ele está falando aqui. Que ele falou assim, ela falou: sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias. Porque ele exclamou a ela e falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto viverá. Né? Aí ele pega e fala assim para ela no 26: você acredita nisso, Marta? Sim, Senhor, eu acredito. O Senhor é realmente o Messias, o Filho de Deus que ele enviou para o mundo. E quando chegou bem aqui que ele mandou remover a pedra, ela simplesmente exclamou: Senhor, ele já está morto. Não tem mais o que fazer. Já são 4 dias, Senhor, cheira mal. Não convém mais o Senhor tirar a pedra. Eu sei que o Senhor tem poder, mas eu sei que se ele tivesse vivo, o Senhor ia fazer um milagre, ele ia viver. Mas agora ele já morreu. Não convém mais. Mas Deus queria que ressuscitar a fé dentro dela e mostrar para ela que ele pode todas as coisas. Que a pedra que para ela era um obstáculo tremendo, para ele não era nada. Até porque a simbolização ali, a simbologia da pedra ali, que ele mesmo poderia tirar, poderia. Deus tinha o poder de falar assim: anjo, empurra essa pedra aí e sai, Lázaro. Mas Deus deixou aquela pedra ali para poder mostrar para eles: vão lá e tira a pedra, remove a pedra. Vai lá, tira, remove, eu preciso
que vocês removam o obstáculo que está na frente de vocês, para que eu possa agir sobre a vida de vocês, para que vocês possam ter fé em mim. Eu preciso que vocês tirem a pedra que está me atrapalhando de trabalhar dentro de vocês, de trabalhar com a fé em vocês. Era isso que Deus queria que eles se propôs, se colocassem à disposição, ali de remover a pedra, porque Deus poderia fazer, poderia e fez, mas era necessário eles tirarem a pedra. Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Deus só faz trabalhar no que a gente não pode fazer. O que cabe a nós temos que fazer, remover a pedra que está atrapalhando, tirar o que não nos faz crer nas promessas de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui, porque assim, quando ele fala assim, aonde está quando ele fala assim, onde está o corpo? Aí ele falou assim, ali está a pedra, Senhor. Removam a pedra. Tiram o que está atrapalhando. E quando ele fala assim, se você crê, quando ele fala isso para ela, é ali a condição. Mas quando ele fala assim, verás a glória, é o resultado. Então a gente tem o quê? O tempo todo, a condição e o resultado. E isso é o que faz gerar na gente a fé. A condição é o estado que você está vendo, o resultado é o que Deus quer fazer. Você verá a glória. Se você crê, era uma condição dada a ela, você tem que acreditar. É necessário que você exerça a sua fé em mim. E verás a glória. Aí já é o resultado da manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui que sempre o resultado está relacionado à condição que Deus nos coloca. Sempre. E se a gente prestar atenção, nós fomos alicerçados com Cristo. Porque quando ele fala ali no Evangelho de João, no capítulo 11 mesmo, no versículo 25 e 26, que foi que eu falei para vocês, que ele enfatizou para ela que se ela acreditava, no 25 ele ia falar assim, então ele afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele pega e fala para ela, você acredita nisso? Aí ela pega e afirma que sim. Então aqui, aquele que crê em mim, ainda que morra, eu tenho o poder de viver. Ele estava falando, ei, eu posso, mas é necessário que você acredite. É necessário que você acredite que eu possa transformar essa situação na sua vida. Eu quero, mas é necessário que você realmente acredite que eu posso fazer isso. Eu não posso trabalhar aonde você não crê. E sabe, a gente vê em João, no Evangelho de João aqui, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, o Senhor fala assim. Deixa eu abrir aqui pra gente compartilhar. No 11 ele já começa assim. Creio que no que lhe digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creia pelo menos por causa do que eu faço, das coisas, das manifestações, sabe? Era isso que ele estava querendo falar. Eu tô com vocês o tempo todo. Vocês mesmos estão falando aqui que, nossa, ele fez milagres, maravilhas, ele poderia muito bem. Por que ele não fez isso com Lázaro? É isso que ele quis falar aqui. Se vocês viram os milagres que eu fiz, as maravilhas que eu empreguei aqui diante de vocês, já que vocês não acreditam no que eu estou falando, creio nas manifestações da glória que eu mostrei para vocês aqui. Mas também Jesus queria alimentar em Marta e Maria e em todos que estavam ali uma fé de existência naquilo que eles não conseguiam enxergar, que para eles era limitado, diante de um Deus ilimitado. E quando ele fala ali para o Pai, Pai, que o Senhor me escuta, é claro que Deus escuta ele, claro que o Pai escutaria ele. Só que ele falou isso para poder eles acreditarem que ele era o Filho que Deus tinha enviado. E aqui ele fala assim, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maior que estas. Olha só o que Deus falou pra gente. Até maior do que esta, pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai.
Então, quando você busca a Deus, quando você acredita em Deus, quando você entrega, que Ele falou, tudo que pedires em meu nome, querendo recebereis. É necessário essa entrega, sabe? De nós acreditarmos que Deus está conosco e quer fazer coisas extraordinárias sobre a nossa vida, quer ressuscitar sonhos, quer ressuscitar pedidos que a gente fez para Deus, que a gente até desistiu, mas que Ele está ali esperando a gente ter convicção que Ele pode fazer isso sobre a nossa vida. Se nós nos adequarmos à vontade de Deus a tudo, Ele responderá quando nós fazermos a oração aqui, crendo que Deus pode todas as coisas. Sabe, tem gente que às vezes nem acredita que o próprio Deus pode dar conta de tudo. Quem não já ouviu alguém falar assim mesmo, só Jesus na causa? Ah, mas aquela pessoa ali, só Jesus na causa. Não, naquela situação ali, só Jesus na causa. O que você quer dizer com isso? A gente quer dizer que eu não acredito que aquilo ali tem solução. Quando a gente fala assim, não, mas aquilo ali só Jesus na causa. Não, aquilo ali não tem solução. Aquilo ali não tem jeito. Aí você ainda exclama, só Jesus na causa, mas na verdade nem você acredita que Jesus pode fazer aquilo. Tem momentos que nem você acredita que Deus pode transformar aquela situação. Tem momentos que nem a gente acredita que Jesus pode fazer um milagre diante da impossibilidade vista diante da gente. Eu falo por mim mesmo. A gente vive coisas que a gente olha e fala assim, poxa Deus, eu acreditava tanto que o Senhor ia manifestar, né, nisso aqui na minha vida e o Senhor arrancou a esperança de mim. Para mostrar que Ele não precisa de meios quando Ele quer agir. Que Ele pode fazer um milagre, Ele pode dar um útero, assim como Ele pode tirar. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. E é insondável nós pensarmos o que Deus pode fazer. Mas precisamos confiar, como nós falamos aqui, que só Deus na causa. Então, as coisas que cabe a gente, vamos fazer. E o que não cabe, Deus vai fazer, porque só Ele na causa para fazer isso. O importante é nós tirarmos o obstáculo que está nos separando de acreditarmos no poder e na grandeza de Deus. Removermos a pedra que está no nosso sepulcro ali na frente, atrapalhando. E ali dentro está morto todos os nossos projetos, sonhos, porque a fé está esvanecendo. Mas o Senhor quer que nós removemos a pedra para que Ele possa falar, sai, vem para fora. Vem para fora, como Ele falou para Lázaro. Sai, vem para fora. E ele veio todo enrolado ali, ele pega e fala assim, vai lá e tira. Desenrola ele. Ele não desenrolou ele. Porque ele queria que eles manifestassem a fé. Ele queria que eles fizessem o que eles poderiam fazer. Ei, o que vocês não podem fazer, eu fiz. Eu ressuscitei ele. Agora, o que vocês podem, vocês vão lá e façam. Vocês são um agente de milagres. Vocês são pessoas colaboradoras junto comigo. Vocês são os meus colaboradores aqui na terra. Vai lá, remove a pedra. Vocês podem fazer isso. Agora, ressuscita, Lázaro. Eu posso fazer isso. Vocês não. Vem para fora, Lázaro. E com a palavra do Senhor, ele ressuscitou. Agora vocês desenrolam, porque vocês podem fazer isso. Vocês podem tirar a atadura que está vendando os olhos de vocês. Vocês podem desenrolar o que está prendendo vocês de buscar a minha presença e acreditar que eu posso fazer ressuscitar o que está morto dentro de vocês. E eu quero fazer isso. Eu quero para a manifestação da glória do Pai ser presente. Para os dias de hoje eu quero fazer isso. Eu quero ressuscitar o que estava morto. Para que as pessoas possam ver que eu ainda faço milagre, opero milagres e maravilhas. Que eu sou o mesmo que ressuscitei Lázaro lá atrás, quando vocês removeram a pedra. É isso que Deus quer falar pra gente. E eu quero compartilhar que eu deixei com vocês a reflexão de hoje. Eu não sei se alguém viu, mas eu quero compartilhar aqui pra gente estar junto, lendo aqui a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, amém? Fala assim: não é somente crer, é necessário confiar que Deus tem a resposta,
porque Ele tem a resposta para tudo. Pois vivemos em um mundo de incredulidade, onde as pessoas tentam se salvar de qualquer maneira, com as suas próprias forças e maneira. Porém, somente em Jesus temos a solução e a salvação. Amém? Vejamos a história de Lázaro. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta quis dizer? Senhor, não entendo por que demoraste tanto para vir ter conosco. Não entendo por que deixaste morrer aquele quem amavas. Não entendo como deixastes a dor e o sofrimento rasgar a nossa alma, sendo que a tua presença poderia ter impedido este sofrimento. Por que não vieste antes? Agora é tarde, ele já está morto há 4 dias, Senhor. Jesus respondeu: vocês podem não entender, mas se creres, verás a glória de Deus. Abraão não entendeu, porque Deus pediu o sacrifício do filho, mas confiou e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus na sua restituição no Monte Moriá. Jacó não compreendia por que o seu filho José foi retirado, mas viu a glória de Deus quando contemplou o rosto daquele filho que agora era governador do Egito e preservou a sua própria vida e de toda a sua família. José não compreendia a crueldade de seus irmãos e o falso testemunho de uma adúltera, a injustiça e aos longos dos anos de cativeiro. Porém, quando ascendeu a governador daquela nação e pôde salvar muitas vidas, inclusive da sua família, é que o nome do Senhor foi glorificado e ele viu a glória de Deus. Moisés não entendeu porque Deus o retinha em Midian por 40 anos, mas viu a glória dele no Monte Horebe e foi o chamado para tirar Israel do Egito. Ele foi chamado para resgatar o povo do Egito. Ana não compreendia porque não tinha filhos. Depois ela entendeu o plano de Deus para Israel através da vida de Samuel e Deus lhe deu outros filhos e ela viu a glória de Deus. Jó não compreendia o tamanho do sofrimento de um homem justo diante de Deus. Mas quando ele ressuscitou, quando ele foi ali ressuscitado, todos os bens, como Lázaro foi ressuscitado, mas quando Deus ressuscitou todo novamente o que ele havia perdido, porque ele perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo. É como se Deus tivesse ressuscitado todo novamente os sonhos dele. Então Jó não compreendia o tamanho do sofrimento de um homem justo, mas ao ser restaurado em dobro, Deus deu foi em dobro, viu a glória de Deus, como está em Jó, no capítulo 19, 25 e Jó 42. Os discípulos não compreenderam a morte de Jesus, mas quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus e deixou o Consolador, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, viram a glória de Deus. Uau, que maravilha! Sabe, às vezes a gente não entende o processo, o porquê. O processo, ele vem o porquê. Por que, Deus? Mas a trajetória, ela te faz entender o pra quê. E é fácil? Não é fácil. O processo, quem passa, sabe o quanto dói. Sabe o quanto é difícil a renúncia ou até mesmo a abdicação de sonhos que você não vai viver mais ao seu ver, da forma que você queria. Mas da forma que Deus quer, Ele faz ressurgir de forma extraordinária. Se nós acreditarmos que Deus é que tem o domínio, o poder
E Ele pode todas as coisas. Ainda que esteja morto, Ele faz ressuscitar. É isso que o Senhor quer deixar pra gente. Que ainda que esteja morto, Ele tem o poder de fazer ressuscitar. O que está morto dentro de você? Deus hoje quer fazer ressuscitar. Os planos que você não acredita mais, os sonhos que você não consegue mais sonhar. Deus hoje quer ressuscitar dentro de você. E Ele está aqui hoje, assim como Ele esteve com Marta. E Ele chorou ali porque Ele sentiu a dor deles. Não foi pela perda do Lázaro em si. Porque Ele não foi pego surpresa. Ele sabia que ele estava morto. Quando Ele foi no trajetório, já sabia. Ele falou para o discípulo disso. Mas Ele chorou porque Ele viu o sofrimento deles ali, parados ali, com a fé que Deus queria que eles tivessem para poder manifestar a glória. Então Deus mostrou para eles ali que eu posso o que vocês não podem, mas eu preciso que vocês façam o que vocês podem. Tira a pedra, remove a dúvida, tira as ataduras dos teus olhos que não está deixando ver o que eu tenho para você. E viva o que eu tenho grandioso para você. Que Deus abençoe você.